E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e vamos resolver mais uma questão do Enem 2021 da prova de linguagens. Na questão de hoje nós temos aqui um banner, certo? Onde esse banner vai falar sobre o uso de celular de noite por crianças e o comando da questão traz o seguinte: no texto, os recursos verbais e não verbais empregados têm por objetivo, então não tem jeito, a gente vai ter que ler o banner completamente, porque isso se trata de uma questão de interpretação. A gente vai ter que coletar todas as informações escritas, analisar as imagens, para entender qual é o objetivo, qual é o propósito desse banner. A princípio, as opções são divulgar informações científicas, influenciar o leitor, relacionar o uso da tecnologia aos efeitos decorrentes da falta de exercício físico e por aí vai. Vamos fazer a leitura do banner, que começa assim, ó. Os riscos para crianças do uso do celular antes de dormir. Estudo do King's College concluiu que essas crianças e adolescentes têm maior risco de obesidade, baixo sistema imunológico, crescimento atrofiado e depressão. 4 sintomas aí, ó, 4 pontos importantes que o uso do celular vai afetar. Aí continua assim, ó. Falta de sono no longo prazo reduz hormônios. Esses hormônios ele destaca aqui, ó, a melatonina, leptina, GH e cortisol. Cada um desses hormônios nosso corpo produz vai afetar a gente de alguma maneira. Por exemplo, a redução de melatonina, que prepara o corpo para o sono. Então, quem tem pouca melatonina vai ter problema de insônia. A redução de leptina, que está relacionada à saciedade, certo? Por isso que pode aumentar o risco de obesidade, que a pessoa não se sente satisfeita, acaba comendo mais do que precisa. A redução do hormônio GH. GH é muito falado em academia, porque é usado como um hormônio do crescimento. É um hormônio do crescimento e quando injetado no corpo, o seu cresce mais do que deveria. Enfim, a redução do hormônio GH vai afetar o crescimento da criança e a redução de cortisol, que dá estabilidade emocional e do controle de inflamações. Além da estabilidade emocional, que vai estar relacionada ali à questão de depressão e tudo mais, ainda trabalha no controle de inflamações, certo? Então são 4 hormônios que vão ser afetados por conta do uso de celular antes de dormir, certo? E aqui, ó, tem uma criança, o celular, a luz na cara dela e mais algumas informações, ó. Isso pode levar a problemas de comportamento e de atenção às aulas, o uso do celular antes de dormir. Não só a luz, mas estímulos deixam o cérebro em alerta. Ou seja, a pessoa não vai conseguir dormir porque o cérebro está em alerta, ela não dorme. Agora, a forte luz penetra no olho e confunde o relógio biológico, dando a sensação de que está de dia, mas na verdade a pessoa já deveria estar indo dormir. Então, quando amanhece, a pessoa se sente mal disposta, porque agora o cérebro está confuso, quando que é dia e quando que é noite. A criança demora a dormir, acorda mais vezes e descansa menos. Outra informação, prejudica também o processamento da memória, porque é quando a gente dorme que o cérebro organiza tudo que a gente aprendeu na nossa memória, né? E aí vem aqui, ó, o que fazer? Aí vem 3 estrelinhas. Ficar entre 30 minutos e 2 horas sem telas antes de ir para a cama. Mais uma estrelinha, reduzir a intensidade da luz emitida, trabalhar com baixa luminosidade. A gente aqui, por exemplo, ó, no curso, eu coloquei até essa função, que é a função noturna, que vai mudar a interface para deixar mais escuro, que agride menos a visão de quem está vendo, né? Então, essa aqui, ó, reduzir a intensidade da luz emitida, é uma opção não, também é uma coisa que pode ser feita. E, por fim, manter o telefone longe, porém, no quarto, não resolve. A expectativa de receber mensagem é o suficiente para atrapalhar o sono. Você fica naquela ansiedade, será que alguém mandou mensagem? Aí você, vou ver, não vou ver, vou ver, não vou ver, e acaba que não consegue descansar por conta disso. Então, vamos lá, olha só. Então, qual é o propósito desse banner? É isso. A gente vai ler opção por opção até achar a opção correta. Ó, letra A, divulgar informações científicas sobre o uso indiscriminado de aparelhos celulares. Vamos por parte. Primeiro, vamos pegar essa parte, ó, divulgar informações científicas. Existe uma divulgação de informações científicas? Existe de forma parcial. Quando você quer fazer uma divulgação de informações científicas, você tem que vir com os dados.
Ah, eu fiz uma pesquisa, a pesquisa está aqui, mostra, esses são os dados, tantos por cento, e não tem isso. Ele simplesmente está jogando uma informação para você, não está dizendo de onde tirou, embora as informações sejam válidas, até porque o público que ela quer alcançar não são pessoas da ciência, é um público geral. Então você não precisa vir com dados, com números, com porcentagens e tudo mais. É um público geral. Você vai dar esse panfleto, esse banner para uma senhora que está passando na rua ou coisa do tipo. Então, existe uma divulgação de informações científicas? Existe, mas não como, vamos dizer assim, não completamente. Existe mais uma divulgação de informação barra mais ou menos científica, porque, embora as informações sejam científicas, a forma como está sendo divulgada é simplesmente uma divulgação de informação, ok? Sobre o uso indiscriminado de aparelhos celulares. E aqui entra um outro problema que é, aqui não está falando do uso indiscriminado de aparelhos de celulares, o banner está falando de um uso indiscriminado de aparelhos de celulares por crianças, não é uma coisa geral. Ok? Eu, por ser um adulto, tá ali, já não vou ser tão afetado. Primeiro, meu corpo já não produz, não há necessidade do meu corpo produzir tanto do hormônio GH como uma criança produz, porque a criança está em fase de crescimento. Eu já sou um adulto, eu não vou crescer mais. Meu corpo produz ali para manutenção dos músculos e tudo mais. Certo? A questão da saciedade, rotina, os adultos já têm essa coisa já dentro da sua rotina. Então vai afetar menos. Não estou dizendo que não afeta. Afeta sim, certo? Mas quando ele fala aqui sobre o uso indiscriminado de aparelhos celulares, ele está colocando todo mundo. Quando na verdade o panfleto ele tá falando somente das crianças, ok? Aqui, ó, e o texto deixa claro, o risco para crianças, e não para todo mundo. Então a letra A ela apresenta dois problemas. As informações são científicas, mas o objetivo do banner não é divulgar informação científica, senão traria os dados. E o uso indiscriminado não é por toda a população, e sim o banner está tratando das crianças. Então a gente vai eliminar a letra A por conta desses dois motivos. Letra B, influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais às crianças. Então a gente vai guardar isso aqui porque, olha, ele está falando prejudiciais às crianças, está falando influenciar o leitor. Existe essa influência? Sim. Primeiro, ele te dá informações de coisas ruins que podem acontecer e depois te dá aqui, ó, coisas que você pode fazer, atitudes que você pode tomar para prevenir. Aqui, ó, o que fazer? Primeiro ele fala o mal, diz quais são os aspectos negativos e depois vem aqui, ó, o que fazer. Então ele tenta te influenciar, certo? Para que você não sofra, para que seu filho, para que um adulto que tenha pego esse banner, tome ali o seu filho e não deixe com que ele sofra com esses problemas, certo? Então existe sim uma tentativa de influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais às crianças. Ó, toma o celular da criança 1 hora antes de ela dormir, certo? Então existe sim. Letra B, para falar a verdade, é o nosso gabarito. Vamos ver por que as outras não são, por que elas estão erradas. Olha só, letra C, relacionar o uso da tecnologia aos efeitos decorrentes da falta de exercício físico. Primeiramente, em nenhum momento aqui nesse banner falou sobre exercício físico, certo? Então não há essa relação de tecnologia e exercício físico por parte do banner. Você pode até extrapolar, imaginar que as pessoas, por estarem mais próximas do celular, elas estão praticando menos esporte. Isso é verdade? Mas isso está no banner? Não. Então, a letra C ela tem um problema porque não fala sobre exercícios físicos. Letra D, indicar medidas eficazes para desestimular a utilização de telefone pelo público infantil. Note que é o seguinte, ó, medidas eficazes para desestimular. Então você vai desestimular a criança. Para você desestimular a criança, você tem que convencer ela de que aquilo é ruim. Quando, na verdade, aqui não está dizendo como você faz isso. Como é que você vai desestimular seu filho? Não, você simplesmente vai lá e vai pegar o celular dele, ó, ficar entre 30 minutos e 2 horas sem telas antes de ir para a cama. Como é que você vai fazer isso com seu filho? Você aqui no banner não está falando como é que você vai incentivar seu filho a desligar o celular e ficar longe do celular 30 minutos, 2 horas antes de dormir. Não. Então, não há aqui uma diretriz, não há aqui alguma instrução que incentive, que desestimula, tá, a utilização de celulares pelo público infantil. Não desestimula. Um pai consciente vai vai pegar essas informações, note, está falando sobre coisas um pouquinho mais complicadas, sobre hormônios, coisas a longo prazo. Essas informações não é para a criança, são para
os pais da criança, certo? E nas informações não tem nenhuma diretriz explicando como fazer isso com os filhos. Então vai ser uma coisa mais direta. Você vai lá e pum, pega o celular da criança, certo? Então não tem essa coisa de desestimular a utilização do telefone pelo público infantil, certo? Até porque não está falando com o público infantil, certo? Então, letra D está eliminado por conta disso. É um banner para adultos e não para o público infantil. E no banner não explica como fazer esse desestímulo com as crianças, certo? Letra E, sugerir aos pais e responsáveis a substituição de dispositivos móveis por atividades lúdicas. Bem, isso aqui é uma coisa muito boa de ser feito. Substituir, ó, sai o celular, vamos correr, sai o celular, vamos fazer uma brincadeira aqui, uma brincadeira de memória, o jogo da memória, coisa que tinha bastante antigamente. Isso é legal? É, mas isso tá no banner? Não tá, não fala em nenhum momento sobre atividades lúdicas, certo? Então não faz nem sentido a letra E. Logo, nosso gabarito aqui é a nossa letra B, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!